Bora começar? Bora? Bem-vindos ao programa do Francisco Batista. Estou aqui com o Ricardo Guerra. Muito obrigado ao Oxigênio por nos deixar filmar aqui ao Ricardo. Eu tive a ideia de entrevistar o Ricardo, que é o primeiro não empresário desta série que eu entrevisto. Só que o Ricardo tem uma experiência profissional gigante em rádio, e então eu pensei em criar episódios em que entrevisto também especialistas, e vão-se chamar os episódios especialistas. E estou aqui com o Ricardo, que é o diretor técnico da Oxigênio e da Radar. Muito obrigado, Ricardo. Nada, Francisco. Sempre às ordens. Muito obrigado. Agradecer também à Bounce pelo material com que estou a utilizar para filmar. Bora começar pelo início. Como é que tu começaste na rádio? Como é que isto começou para ti? Olha, comecei miúdo, adolescente, com 17 anos. Na altura já tinha o bichinho da rádio, gostava de ouvir rádio, e no tempo das rádios piratas, e estamos a falar em 87, portanto mais ou menos no tempo dos dinossauros, mais coisa e menos coisa, apareceu uma rádio que se chamava Rádio Clube da Parede, que era na parede, na linha de Cascais, e que fizeram um concurso para novos locutores. E eu inscrevi-me. E fiquei. E começou aí. É uma rádio de onde vieram nomes como a Clara de Sousa, que é pivô da SIC, e o Francisco Penin, e o Pedro Busrimentos da SIC, e essa gente toda. Começou tudo aí, foi um embrião. E fala-me um bocadinho como é que eram as rádios piratas, que para mim é uma ideia super romântica. Olha, tipo de uma coisa tipo ilegal. Como é que surgiu? Eram completamente ilegais, e isto surgiu por carolice, porque na altura houve um movimento que houve em todo o mundo, mas em Portugal, chegou nessa altura, nos anos 80, de repente houve um boom, e a partir de 85, 86, de rádios piratas a cada esquina havia uma. Esta era na Torre dos Bombeiros, na Torre de Treino dos Bombeiros, que era num terceiro andar, tanto que de vez em quando eles estavam a treinar, punham a escada e entravam-nos pela redação adentro. É pá, lindo. Portanto, era fantástico. E se ao meio-dia não podias abrir o microfone, tinhas de dizer que era meio-dia, uns 10 segundos antes, porque senão a sirene começava a tocar, não é? E a sirene lá dentro não se ouve sirene, parece um tremor de terra. Ou seja, bem podes barrar que não se ouve nada. E, portanto, tinha essas particularidades. E era tudo improvisado e era tudo feito à mão. Até os emissores eram feitos à mão. Portanto, eu tive um que era numa saboneteira. Como assim? Era um circuito integrado dentro de aquelas caixas de plástico que se usavam antes para pôr o sabão. Sim. Pronto, estava feito dentro de uma caixa dessas e depois tinham 2 antenas. E foste tu que criaste isso? Isso foi um amigo meu que fez esse emissor, mas tinha um piadão aquilo. E ainda dava para aí uns 4 km. E como é que se criava uma rádio pirata? Tipo... Juntavam-se uns amigos, arranjavam um estúdio na altura, ou se fazia com cascas de ovos, ou com aqueles tipo cartão perforado, assim, mais rígido. Sim. Forravas as paredes com isso, punhas uma mesa, 2 giradiscos, não havia CDs, não havia nada disso, não é? 2 giradiscos, uma mesa de mistura, meio bola e força. E quando começaram a haver jingles e publicidade, saíam em cassete. O que era lindo, estás a alinhar coisas em cassete para irem para o ar. E vocês mesmo, sendo pirata e ilegal, vendiam publicidade? Ou seja, tinham publicidade, era uma rádio por acaso, como na conhecemos altura, agora? tivemos algumas coisas. Tínhamos publicidade local obviamente, mas até chegámos a ter a Coca-Cola. Ainda no tempo das piratas. Sim, incrível. E ainda por cima hoje em dia, que a Coca-Cola não faz publicidade em quase lado nenhum. Muito menos em rádio. E tens ideia quantas pessoas é que ouviam o Rádio Clube da Parede? Epá, não sei. Mas era uma coisa por carolice e as pessoas identificavam-se que era a rádio da terra delas. Portanto, acabavam por ouvir. Aquilo tinha a sua piada. Pá, mas não faço ideia. Não sei. Havia de ser a população ali da zona e arredores. Depois havia aquela rivalidade entre Parede e Carcavelos, que era exatamente ao lado, não é? Sim. De onde saiu a Rádio Marginal. Na altura era a Rádio Kit. Que era a rival da Rádio Clube da Sim, Parede. Exatamente. Depois, na legalização, que foi em 89, a Marginal ficou. E, entretanto, houve uma fusão dos locutores e do pessoal que estava no Rádio Clube da Parede com o pessoal da Marginal. Ok. Portanto, era uma mistura das duas. Okay. A rivalidade depois tornou-se em união. Portanto, ainda foi daí depois que saiu muito mais gente para a televisão e para a rádio e para os jornais. Lembras-te assim de alguma história
bizarra ou engraçada que se tenha passado nesse tempo das rádios piratas? Epá, tantas. Olha, sei lá, uma vez estava a fazer emissão, porque eu na altura era locutor, e de repente começo a ver fumo a sair, porque aquilo tinha um estúdio, que era uma coisa pequena, e depois à frente tinha uma espécie de um aquário, que era uma espécie de um corredor, onde nós gravávamos precisamente esses jingles e a publicidade. E por cima havia um teto falso, onde tínhamos precisamente o emissor e essas coisas. E de repente começo a ver fumo, e continuava a fazer emissão, e era uma coisa que faz aparecer nos vossos carros e que codifica o sinal em estéreo, ou seja, para duas colunas, que estava a arder. Só que eu continuava a trabalhar. Aquilo ardia e continuava a trabalhar. E apagámos o fogo e aquilo continuou a trabalhar. Só deu para lá uma resistência qualquer. Pá, havia tudo. E houve alguma situação com os bombeiros, para além deles interromperem as emissões? Sem ser o depósito de água que estava no andar de cima e que rebentou 3 vezes e que íamos em cima do estúdio. Ai, okay. E eu a fazer emissão e a levar choques enquanto tentavam enxaguar a água. Também me aconteceu. Isso é muito bom. Aquilo era um festival. Mas como era material duro e os discos aguentavam muito, gente, tomavam um banho mas continuavam a trabalhar. Se hoje em dia fizesse isso com uma máquina destas, história já não há rádio para ninguém. Lindo. Deixa-me só interromper, porque eu fui aqui um bocado idiota e não pus aqui a marcação do tempo, que é essencial pela questão que eu te disse, que a câmara se desliga aos 30 minutos e agora já vejo ali a marcação de tempo na câmara. Não há problema do casaco ter caído. Não, na boa. Desculpa. Então pronto, há essa fusão entre a Marginal e o Rádio Clube da Parede. E depois... E depois tivemos onde é Brisa, hoje em dia, a sede, que é na Torre da Aguilha, ali em Carcavelos. E aquilo tinha um seminário, um antigo seminário, e que tinha uma escola secundária, inclusive, lá dentro. A rádio era meia escola secundária. Só o corredor dava para andar de jeep. Portanto, pronto, tínhamos aí vários estúdios e era aí que tudo acontecia. Aí também, a Marginal teve muitos anos, e depois foi aí que nasceu também a Oxigênio. Nós criámos aí na altura. A Oxigênio era a antiga rádio comercial da linha, que pertencia ao Conselho de Oeiras. Nós, na altura, comprámos a frequência e criámos aí a Oxigênio de raiz. Deixa-me dizer que Oxigênio é um nome bem melhor do que a rádio comercial da linha. Claro, de longe, era horrível o nome. Isso foi a primeira coisa que foi logo à vida. E foste tu e mais quem que criou a Oxigênio? Na altura, quem cria mesmo o Oxigênio de raiz, ainda em projeto, sou eu, o Pedro Coquenão da Batida, do projeto Batida, e o Rodrigo Albergaria. Depois, mais tarde, quando o projeto arranca mesmo e que vai para o ar, entra também a Isilda Sanches. Ok. E é assim que tudo começa. Num estúdio pequenino, ao lado do estúdio de emissão da Marginal, e pronto, e começou a sair Oxigênio. E estamos a falar de que ano? Ui, e agora lembrar-me disso. Já não me lembro. 90 e qualquer coisa. Ok. Não me lembro. E tu fizeste o teu percurso todo aqui no Oxigênio. Fala-me um bocadinho depois do que é que... da criação do Oxigênio. Eu na altura já não estava a fazer emissão. Estava mais ligado à parte de produção. Era o responsável pela produção das duas rádios. E fiz os jingles iniciais e fiz a plástica toda. E fiz ali a embalagem, como o Oxigênio foi apresentado aos ouvintes. Depois, mais tarde, aquilo foi comprado pela Música no Coração, na altura, pelo Luís Montes e pelo Álvaro Covões. O Álvaro Covões, que hoje em dia é o único proprietário tanto da Oxigênio como da Radar. E passámos depois para Lisboa, para as Picoas. Portanto, a evolução foi mais ou menos esta. Aí a coisa mudou um bocado o sentido, a Oxigênio manteve-se mais ou menos dentro da mesma linha, a Marginal mudou completamente, porque era uma rádio de rock, e na altura até já nem era uma rádio de rock, já era uma rádio mais de world music que outra coisa qualquer, estava a abrir os horizontes. Mas depois transformou-se numa rádio mais jazz e easy listening, e hoje em dia nem sei como é que está, porque já não pertence a este grupo. E a Oxigênio tem-se vindo sempre a manter neste projeto que tem, e hoje em dia já mudámos das Picoas, já somos só propriedade da Everything is New, e estamos no Restelo, nos novos estúdios, que são estes que estamos hoje aqui Que é assim a menina dos teus olhos. Completamente. Estes estúdios são o meu brinquedo.
Foram 5 meses de sofrimento, não só, e de um grande desafio, e gostei muito, estou muito contente com eles. Mas isto foi tudo feito de raiz. Isto era uma vivenda dos anos 60, estava abandonada para aí há uns 8 anos, e não tinha qualquer tipo de obras, era uma casa normalíssima, antiga, e basicamente eu vim para cá estilo terrorista, parti isto tudo, abri buracos na parede, abri buracos no chão, abri buracos nos tetos, trouxe a minha equipa comigo e fizemos isto de raiz. E é isto que vim. Que está um espetáculo, os meus parabéns. Obrigado. E tem pormenores mesmo, a primeira vez que eu estive cá que isto parece uma nave espacial. As portas têm um mecanismo que cria vácuo e ouve-se assim o som mesmo à... Sim, nós fizemos inclusive estudos acústicos para isto, em parceria com a Jocavi, e todo o material, toda a acústica dos estúdios, todos os pormenores, foi feito tudo ao milímetro. Aqui foi tudo estudado, mas claro que há aqui muito gosto. Também tive uma arquiteta que também ajudou a tratar de tudo, que é a Carolina. É uma equipa, alguns que já trabalhavam comigo do outro lado, alguns já tinham feito estúdios comigo do outro lado, portanto a minha equipa pessoal mesmo, eletricista, parte dos técnicos de som, essa gente toda. Mas aqui foi um projeto completamente diferente, porque isto era uma coisa que eu sempre que tinha querido fazer, tinha na minha cabeça este projeto há muitos anos. É um projeto que não é barato, e tive esta oportunidade, e que foi o Álvaro que me deu, e agarrei isto com unhas e dentes e quis fazer uma coisa que fosse um exemplo, que fosse um estúdio em que toda a gente não só gostasse em termos visuais, mas que seja extremamente eficaz para o propósito que é fazer rádio. Ok. Há uma miúda, espero que ela não leve a mal chamar-lhe miúda, mas ela tem 17 anos, que é a Mariana Sousa Lopes, que eu conheci no Instagram porque ela começou a ver as entrevistas e é uma miúda super interessada porque está a tentar perceber o que é que quer seguir da vida, e eu pedi para mandarem perguntas, e uma pergunta que ela fez, que eu gostava de estender, é como é que é o dia-a-dia de uma pessoa que trabalha na rádio. É fantástico, é maravilhoso. Obviamente que isto não é um emprego das 9 às 5 como outro qualquer, não é? Já trabalhamos com música, que é ótimo. Depois, em termos de rotina aqui no dia-a-dia, depende do que tu estás a fazer. Depende se és jornalista, se és locutor, se és produtor, depende disso tudo. Mas, sei lá, eu posso dar o exemplo, por exemplo, um locutor da manhã. A coisa não é assim tão romântica como isso, porque ele tem que estar a começar a fazer emissão às 7 da manhã. Ok. Portanto, tem que chegar aqui um bocado antes. Chegar aqui a que horas e acordar a que horas? Pelo menos entre meia hora e um quarto de hora antes tem que estar cá. Se for jornalista, que começa às 7 da manhã, tem que estar cá 45 minutos antes, porque tem que fazer a redação do primeiro jornal do dia. Fora isso, tens esta sala impecável para estares aqui a trabalhar. Isto é quase como se fosse uma sala. Isto foi um dos propósitos. Eu queria que não se parecesse tanto como um estúdio, mas queria que também tivesse um ambiente mais de casa para eles se sentirem bem. E tens ótimas condições de trabalho, e tens um jardim ali fora para poderes espairecer, tens o equipamento todo novinho em folha e tudo a funcionar como deve ser. É praticamente, digamos que estás a trabalhar, mas ao mesmo tempo estás como se estivesses na tua casa. O dia-a-dia não tem nada de formidável. Tu fazes aquilo que gostas, tu estás a comunicar com pessoas que não te estão a ver, mas que estão a ouvir, e que, pronto, e estás aqui presencialmente, mas lá fora és omnipresente em todo lado, e no entanto, pronto, estás a comunicar, e isso é maravilhoso. E já agora falaste nas várias funções dentro de uma rádio. Podes-me, por exemplo, um produtor, o que é que um produtor faz numa rádio? Se for um produtor sonoplasta, que eu também faço isso, basicamente tratas dos jingles, tratas da publicidade, tratas dos promocionais, que são as promoções aos programas e às rubricas e essas coisas todas, e tens um estúdio próprio onde fazes a montagem dos spots, onde fazes a gravação das vozes, onde, se fores copy, também escreves textos, todo esse tipo de interface entre a parte comercial, entre a parte de programação, entre a parte dos jornalistas, portanto, todo o back-office da rádio. Aquilo que vocês não ouvem lá fora. E agora tu mencionaste essa relação comercial, copy, gravação, ou seja, vocês recebem diretamente o briefing do cliente e vocês gravam tudo e criam tudo aqui? Nós recebemos o briefing do comercial.
Okay? O comercial é que interage com o cliente, vende o espaço, recebe o briefing, pronto, prepara a campanha. Nós recebemos o briefing do comercial, se temos que escrever o texto ou se vem já escrito, não interessa. Depois, a partir daí, passas à parte de produção. Há clientes que querem vir cá e querem assistir, há clientes que não e que confiam e que preferem que nós façamos o trabalho e depois enviamos uma cópia para a aprovação. Mas é basicamente assim que trabalho. Ok. O método é mais ou menos este. Ok. E os jornalistas fazem toda a parte do vosso noticiário, etc? Os jornalistas fazem. Nós, por exemplo, na Oxigênio, nós temos as notícias ditas mais convencionais que passam de manhã, no drive time. O drive time é o antigo prime time, ou seja, hoje em dia as pessoas ouvem rádio nos carros, portanto houve aqui uma mutação de termos e passou para drive time, que é, compreende mais ou menos o horário das 7 às 10, se bem que hoje em dia se calhar até podemos alargar até às 11, mas é por aí. E aí nesses horários nós temos um noticiário com a Liliana Teixeira Lopes e ela basicamente fala de coisas mais gerais em termos de notícias, mas tenta sempre aplicar mais ao âmbito do Oxigênio, ok? Portanto, há sempre uma notícia de música, há sempre uma notícia de cinema. Depois temos uma coisa nova, que estreámos a semana passada, se não estou em erro, que se chama Cliques e Beats. E aí sim já é uma coisa especificamente sobre música que passa durante o resto do dia, quase todas as horas, agora não tenho aqui presente, porque esta grelha é toda nova e eu ainda ando aqui também a navegar na maionese. Mas sim, e aí já é feito não só por essa jornalista, mas também pelas nossas novas duas locutoras, a Joana e a Ruth, que basicamente fazem essa perninha e fazem uma parte de produção e que fazem essas peças. Ok. Pronto. Queria-te perguntar, porque isto, e por favor corrige-me se eu estiver errado, mas a minha percepção é que recentemente, talvez no último ano, o áudio teve uma explosão gigante. Eu noto em mim que passei a ouvir muito mais conteúdo de podcast falado, de instrutivo, do que música até. E a perspectiva que havia de que se calhar ou que há de que os meios tradicionais estão a ser afetados, o áudio teve uma explosão gigante. É a percepção que eu tenho, não? A web é o futuro, aliás é o presente, não é o futuro. E as coisas complementam-se, uma coisa não ultrapassa a outra, ok? Nós não deixamos de fazer rádio pelo sistema tradicional por FM, mas, no entanto, o streaming, os podcasts e toda essa parte digital são um complemento ótimo e que dá a possibilidade às pessoas, e daí isso que tu estás a dizer, das pessoas terem partido daquele programa, mas poderem depois ouvir mais tarde, inclusive fazerem download para o seu leitor de MP3, ou para o telefone, ou para o carro, ou o que quiserem, e poderem ouvir as vezes que quiserem. Eu acho que é mais uma forma de potenciar, no nosso caso, o nosso produto, e obviamente que é extremamente importante. Aliás, uma das coisas que eu fiz quando dei para estes estúdios foi aumentar, tentei melhorar a qualidade do FM, que tem as suas limitações, técnicas, não tem nada a ver com equipamento, e melhorei significativamente o streaming da rádio. Inclusive é o nosso podcast que agora foi também melhorado. Estamos a acabar um novo site, também está para breve. Portanto, sim, tens toda a razão. É aí que está neste momento o grande boom, é a facilidade com que fazes uma coisa com qualidade em casa. Aliás, nós estamos aqui e não interessa, mas com material muito, sim, ou quase, não é? Temos uma qualidade fantástica, temos um ótimo som e hoje em dia está nas mãos de qualquer pessoa ter esse tipo de equipamento. É mais criatividade do que outra coisa qualquer. As limitações técnicas já são... Foi super interessante que eu estava a tirar o material da mochila e o Ricardo olhou para o microfone e disse: epá, esse microfone é muito fixe. E para o microfone que custa 120 euros, tem um som... É maravilhoso. Não tem se calhar a qualidade incrível de broadcast, mas... Não, os australianos fazem umas coisas boas, ainda têm 10 anos de garantia, o que é inacreditável. Não sabias? Não sabia. Aliás, esse microfone é da mesma marca do que nós estamos a utilizar na emissão de oxigênio neste momento. Obviamente são coisas diferentes, porque são um microfone para vídeo e estes são mesmo para broadcast. Ok. Mas são incríveis. Isto agora é conversa de nerd.
Mas e agora, continuando neste tema, uma coisa que eu acho super interessante, e eu nunca tinha pensado tanto no áudio como tenho pensado agora, porque também vejo toda a vaga dos smart speakers, de Amazon Alexa, etc., que estão a surgir, que uma coisa fascinante no áudio é que, enquanto que o vídeo ou a leitura tu tens que estar focado numa só coisa, no áudio podes estar a ouvir o áudio e a fazer outra coisa, ou seja, poupa-te tempo. Podes estar no multitasking, não é? Estás a fazer outra coisa qualquer, inclusive estás a trabalhar e tens aquilo ali de ruído de fundo, o teu subconsciente está a trabalhar e está a ouvir tudo o que está ali a passar. É a mesma coisa quando vais num carro. Onde é que está aqui a magia da rádio, não é? Leva-te e faz-te viajar e transporta-te para sítios e põe-te bem disposto e faz-te chorar e tudo mais, e no entanto tu estás ali a conduzir ou estás em casa a relaxar ou estás no trabalho ou o que for, não é? Mas não te obriga a dispensar muita atenção, mas no entanto mexe contigo, não é? Tu já viveste de certeza, e todos nós, ouvires uma música qualquer na rádio, e não só, e fazer-te lembrar de determinada situação da tua vida. Não é? Sim. E mudar o teu estado de espírito naquele momento, só porque está a tocar aquela música. É a mesma coisa que se passa quando estás a ouvir alguém que seja interessante, ou que te diga respeito, ou que tenha um assunto que te interessa e que mexe contigo. Certo? Ou te prende, ou te causa indiferença, ou te chateia, ou te põe alegre. Isto, no fundo, tudo é comunicação, e hoje em dia a grande coisa é que os vlogs e com os podcasts e com os blogs e com essa coisa toda permite as pessoas poderem se exprimir de outra forma, permite ver muito mais informação, às vezes até há um bocado de informação a mais, porque uma pessoa até se perde no meio disto tudo, não é? É completamente bombardeada, mas sim, acho que é tudo fantástico isto. Pois é super interessante que o mundo todo parece que decidiu que o vídeo é o futuro e vídeo e talvez seja, mas o áudio disse, olha, estou aqui e se calhar vou estar ao mesmo nível. O áudio bem trabalhado faz toda a diferença. Nós somos especialistas em áudio, ok? Nós só trabalhamos com áudio, que não é imagem. Isto hoje é uma exceção. Portanto, nós só funcionamos com isso. Nós funcionamos com as frequências, com as montagens, com os efeitos, com as músicas que utilizamos, com as vozes, como é que elas comunicam. Tudo isso é a nossa ciência, se quisermos chamar assim, mas sim, intuição, há aqui um pouco de tudo. Portanto, tu ao mesmo tempo estás limitado, mas ao mesmo tempo não estás, porque tens que criar mais e tens que potenciar mais a coisa e tens que fazer com que as pessoas sintam aquilo que tu queres transmitir, e isto só pelos ouvidos. Portanto, há algum desses, chamemos-lhe de truques ou engenhos que, ou técnicas que a maior parte das pessoas não sabe sobre a rádio, mas que vocês usam? Qualquer coisa que não seja óbvio para quem ouve só a rádio? Não necessariamente. Cada caso é um caso. Depende do que tu estás a promover. Se estás a promover um programa novo, ou se estás... É mais um estado de espírito que outra coisa qualquer. Okay? Aquilo é muito também intuitivo. Claro que obviamente há técnicas, mas são técnicas de sonoplastia e de produção. Mas não são essas, obviamente tens de dominar isso, ok? Mas passa muito pela equipa que está a produzir a coisa e como nós vemos e queremos que vocês ouçam e que sintam. Não há uma técnica especificamente sobre uma coisa. Obviamente que há boas práticas e más práticas. Um bom som, uma boa montagem, os níveis bem feitos, isso tudo faz a diferença. Torna-se agradável ao ouvido, tu tens outra percepção da coisa, não é? Tu estás... não interfere contigo, não te faz ruído. Okay? É mais fácil tu apreenderes o conceito. Mas depois, por exemplo, há pormenores que as pessoas desconhecem. Por exemplo, se eu tiver como um spot novo, publicidade, ou uma promoção, ou o que for, tu, enquanto não ouvires aquilo pelo menos 5 vezes, tu não vais conseguir apreender minimamente a mensagem. Isto está provado. Ah, é? Sim. Tens que ser bombardeado. Okay? E porquê? Porque são tão fugazes, que são spots de 20, 30 segundos, que nós estamos concentrados nas nossas vidas, lá está, e aquilo passa rapidamente e nós não apanhamos logo a mensagem. Apanhamos frações. E o nosso cérebro primeiro compõe ali o mosaico,
demora um pouco. Ok. Portanto, em média, demoramos 5 vezes a ouvir. E lá está, pois aí o spot até conseguimos aprender a mensagem. E aí está a técnica, tentar fazer aquilo o mais apelativo possível, o mais direto, em termos de comunicação, em termos de texto, em termos de locução, para que as pessoas tenham, com o mínimo de informação, apreendam toda a mensagem necessária. Okay? Aqueles spots que têm conversa que nunca mais acaba e não sei o quê. O problema disso é que isso é palha. E tu desligas automaticamente. E nem te apercebes. Tu desligas. Aliás, a coisa mais fácil do mundo em rádio é carregar no botão do lado. Sim. Hoje em dia até no volante carregas no botão do lado. Não é? Passar a mensagem, ser rápido, ser conciso e a pessoa que está do outro lado apreender a coisa rapidamente já envolve outra ciência. Uma coisa que eu tenho-me viciado muito agora recentemente em podcasts de ficção. Pessoas que são histórias, um bocado como o Serial, mas que é aquela investigação, mas aqui são investigações ficcionais. E os gajos que fazem aquilo dizem que aquilo é televisão para os ouvidos. E eu estou a ouvir aquilo e comecei a dar conta do quão interessante é teres uma pessoa que está dentro da tua cabeça a contar-te uma coisa. Eu também acho incrível. Que é uma relação completamente de televisão, que a televisão está fora, mas o som está dentro da tua cabeça. E tu podes inclusive estar num ambiente que te apetecer, até podes estar em casa a descansar e tu podes pôr uns fones na cabeça. E a coisa é completamente, tu desligas do mundo. Tu naquele momento estás ali. E não precisas da parte visual, nem da parte escrita da coisa, não estás a fazer nenhuma, não tens de estar minimamente concentrado em nada, estás apenas a ouvir, a escutar e ao mesmo tempo estás a interagir, não é? Porque estás a aprender o que aquela pessoa te está a dizer. Mas é outro tipo de comunicação, mas é tão válido como as outras todas. E nesse sentido, será que é possível dizer que o áudio é uma experiência mais íntima do que o vídeo e do que o escrito? Por ter essa experiência interna? Eu sou suspeito. Para mim o áudio é tudo. E trabalho com o áudio desde sempre e a minha paixão está no áudio e está na rádio, ok? Gosto muito dos outros meios, mas gosto muito do foco e da concentração e do espírito que o áudio me traz, da forma como o áudio mexe comigo, e acho que mexe com toda a gente, na verdade. Porque se tu tiveres, até mesmo se tiveres numa apresentação, numa reunião, e aquela pessoa que está a falar até pode ter um discurso interessante, mas tiver uma voz horrível e que te irrita, tu a meio do discurso tu desligas. E a mesma coisa ao contrário, tem uma voz fabulosa, mas o discurso não é conciso e não mexe contigo, tu também acabas por desligar, não é? Na imagem tens sempre a hipótese de ou estás a ler ou estás só a olhar para a imagem. Aliás, o que acontece hoje em dia no Instagram, isto está provado, nós aqui na Everything is New, até foram eles que me chamaram a atenção para isso, que é, as pessoas estão a ver os vídeos e não ouvem o som, não ligam o som dos vídeos, veem só a imagem e ignoram completamente, que é um bocado um contrassenso. Enquanto quando tu estás num podcast, está ali, ou ouves ou não ouves. Exato. Portanto, senão não estás ali a fazer nada, não é? Não vais olhar para lá nenhum, aquilo não tem... Eu acho que a estatística até é 70% dos vídeos no Facebook são vistos sem som. Está mais ou menos agora, assim. Se uma pessoa não legendar... daí tu andares a legendar as coisas. Lá está. Porque... Sim, porque eu também sou fã do Francisco. Muito obrigado. Lá está. Porque muitas vezes as pessoas estão em situações em que não podem ligar o som, por exemplo, no trabalho, no autocarro, e se não tiveres fones, tens que... E recebes uma mensagem qualquer dos amigos e depois vem uma brincadeira qualquer, não é? E estás no meio de toda a gente e não vais pôr aquilo alto mesmo. Até porque nem sabes o que é que vem ali, não é? Quanto mais uma coisa como que estamos a falar e que pode estar a incomodar quem está ao lado, e não é propício naquele momento fazeres isso. Mas sim, acho que o grande problema é precisamente esse que tu estás a dizer. Não podes ter áudio naquela altura. Pois. E também lá está a parte mais íntima do áudio, não é? Tu dedicas-te ao áudio quando podes e quando tens aquele espaço ouvir, para ti. Estás mesmo a ouvir. Ou estás no carro, ou mesmo a trabalhar tudo bem, tens o teu espaço e podes ter ali o som de fundo,
ou então estás em casa e aí estás à vontade e podes fazer a berraria total. Podes ligar o PA à discoteca lá em casa, que ninguém se... a não ser os vizinhos. Mas ninguém se incomoda. Olha, este é o momento em que eu tenho que desligar porque chegámos aos 30 minutos, mas espera. Estou de volta. Sim. E diz-me uma coisa. Eu tenho ideia, porque acho que não é uma coisa muito intuitiva, ou pelo menos divulgado, como é que uma pessoa entra na rádio hoje em dia? Se, por exemplo, está alguém daquele lado que quer tipo, seguir o que... quer entrar para a rádio. Isto é um meio pequeno, ok? Estamos em Portugal e a parte de mídia, nomeadamente a parte de rádio, não é um meio que tenha muitas vagas e pronto, e não está fácil, como não está para ninguém, mas pronto. O que é que nós, por exemplo, agora temos 2 novas locutoras no Oxigênio. Como é que elas entraram? Nós fizemos um casting. Mas no caso do Oxigênio foi propositado, isto foi o Carlos Cardoso, que é o diretor do Oxigênio, e que queria 2 novas vozes, não interessa se eram mulheres, se eram homens, queria 2 novas vozes, queriam pessoas de mente aberta, de preferência com o mínimo de vícios possível e até com menos experiência, precisamente para entrarem no espírito Oxigênio e para poderem acrescentar valor à estação. Aí, neste caso, uma das coisas mais importantes era gostarem de música e gostarem desta música, ok? Saberem do que é que estavam a falar, pronto. E foi mais por aí. Só a seguir e na segunda parte do casting é que vieram fazer testes de voz. E só após esses testes de voz, que também era um teste de criatividade, não é? Porque as pessoas tinham que escrever os seus próprios textos, não só tinham que dar indicações daquilo que gostavam em termos de bandas, mas também tinham que escrever o que vinham gravar. Aí depois é que se partiu para a parte final e daí saíram estas 2 novas locutoras que foram escolhidas e que são uma grande aposta agora do Oxigênio e que estão a dar cartas, podem ouvir. Todos os dias, de segunda a sexta, todos os dias, não, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, podem ouvir a Ruth e podem ouvir a Joana da 1 às 4 da tarde. E vale a pena. Então, neste momento, para entrar em rádio, através de castings, por exemplo, neste caso, a maneira como... Podes fazer há quem ponha um anúncio no jornal. Mas não é esse o nosso foco. Nós queríamos alguém que se identificasse com a estação. Ok. Portanto, ainda nós somos um bocado românticos nestas coisas. Mas pronto, é isso. E acho que faz toda a diferença. Basta ouvi-las no ar que faz toda a diferença. Nota-se se as pessoas têm paixão por aquilo que estão a fazer ou não. Mas pronto, é a nossa forma de ver a coisa. Se está certo, se está errado, não sei. Mas é por aí. Qual é que foi o melhor conselho profissional que já te deram? De ser eu próprio. É o melhor conselho que me deram e que eu continuo a dar a todas as pessoas que me perguntam quando estão aqui na rádio, quando vão gravar, quando vão fazer emissão. Ser tu próprio. Criar a tua identidade. Quanto mais o fizeres, mais as pessoas vão identificar contigo. Se fores imitar o tipo XPTO da rádio não sei das quantas e que vais ficar igual a ele só porque lhe achas muita piada, vais ser basicamente só apenas um clone dessa pessoa. Ou seja, não tens identidade. Eu acho que cada vez mais, e lá está aquilo que tu estavas a dizer há bocado, dos blogs e dos vlogs e dos podcasts e disso tudo, que é, nós apaixonamos por um determinado podcast pela maneira como aquela pessoa comunica connosco. Não é? Não é por ser igual aos outros, é precisamente por ser diferente de todos os outros. E por nos apresentar assuntos diferentes e por falar connosco de uma forma diferente. E claro, todos nos identificamos com uma coisa e outros não. Há outros que tanto podem adorar como podem detestar. Isso é igual em todo lado, não é? Há pessoas que não ligam nenhum ao Oxigênio e que detestam o tipo de música que nós passamos e há outros que se apaixonam e adoram isto e ouvem de manhã à noite. É um bocado assim que isto funciona. Isto é agora entrando por um campo quase mais filosófico, mas tu achas que essa parte do ser eu próprio, ou seja, tu próprio, é uma coisa que tu tens que descobrir aquilo que já és, ou é uma coisa que tu constróis? Tens de soltar, basicamente. O que tu és, mas chegas aqui e pões-te à frente de um microfone, a coisa não é fácil, não é? Principalmente uma primeira vez ficas ali um bocado intimidado. Tens de soltar.
tens que ser tu próprio. Não tens que encher a voz, não tens que fazer nada especial, tens que comunicar, tens que encontrar ali o teu fio condutor, tens que arranjar a tua forma de falar com as pessoas. Há algumas, porque agora quando disseste não tens que encher a voz, isso era uma coisa antiquada, não é? Era, há algum tipo dessas era muito coisas comum, era muito que existia que agora já foram à vida, né? ou que já se não uso, pelo menos neste tipo de rádio que vocês fazem. Sim, as pessoas estavam mais preocupadas em ter uma voz de barítono na rádio do que propriamente em que tivessem uma identidade e termos deles. Claro que sempre houve exceções, claro que sempre houve gente maravilhosa a fazer rádio e que continuam a fazer, mas sim, isto é normal, não é? Uma pessoa tenta ali arranjar a sua forma de estar. Mas havia muito que gostavam de fazer a voz assim, para ficar com a voz radiofónica. Isso já não se usa, não é? Nem nunca se devia ter usado. Sim, é mais ou menos entre o pato tonal. Mas, sim. Tu, por exemplo, nos tempos do Rádio Clube da Parede, tentavas esse tipo de abordagem ou era uma coisa... Todos nós, no início. Aquilo era o tempo das piratas. Nós ouvíamos as rádios nacionais e ouvíamos o Luís Filipe Barros e o Adelino Gonçalves e essa gente toda da antiga rádio comercial e eram os nossos exemplos. E é normal, não é? Estavas a começar, eras puto, querias ganhar ali algum reconhecimento e alguma forma, nem sabias muito bem o que é que estavas ali a fazer, era uma experiência e até nisso era fantástico. Aliás, eu adorava fazer emissão no tempo das piratas. Eu lembro que me levantava à segunda-feira para ir às 6 da manhã para fazer emissão às 7, porque aquilo era um horário rotativo, esse programa, éramos 5 pessoas a fazer. E eu calhava-me a segunda-feira às 7 da manhã, que era assim um bocado de tortura, não é? Vocês imaginem, a pessoa passava a noite nos copos e depois ia fazer emissão às 7 da manhã com um saco carregado de discos às costas, e lá ia eu, todo contente, e ia super feliz e divertia-me imenso a fazer aquilo. Tu tinhas que idade nessa altura? Tinha 16, 17, sim, por aí. Isso é incrível. E tu fazias isso antes da escola e depois ias para Mas a escola? comecei pela música aos 15. Ok. Ainda mais grave. É quase obsceno. Mas sim. Então fazias isso, depois ias para a escola. Era... Sim. E nenhum de vocês... Isso era só pela piada, não é? Nenhum de Não, vocês era ganhava por dinheiro até... Era por gozo. Não, nada. Zero. Gastávamos era dinheiro. Gastávamos dinheiro para chegarmos à rádio, gastávamos dinheiro para comprar os nossos discos para os passar na rádio. Portanto, mas divertíamos à grande. Era maravilhoso. Eu adorava fazer rádio nessa altura. Então, e depois tu disseste que foi em 89 foi a legalização, tu aí tinhas que idade? Aí já tinha 19. Ok. Fogo mesmo assim, eras um puto. Sim. Que ainda és. Sim. Hei de ser sempre um puto, mas pronto. E vocês tinham todos essa idade? Quando ficaram com uma rádio nas havia mãos? Para aí... A Clara deve ter mais um ou dois do que eu. Mas andava tudo por essas idades. Mais um ou dois mais novos ou mais um ou dois mais velhos. Andava tudo mais ou menos por aí. E então vocês eram um grupo de miúdos que tinham uma rádio legal e oficial nas mãos. Sim. Nesse tempo, quando chegou à rádio legal, aquilo pertencia à paróquia de Carcavelos. Era uma rádio abençoada, marginal. E o diretor na altura era o Luís Monteiro. E ele precisava de gente. E eu falei com ele, porque eu fui lá parar. As coisas eram mesmo muito diferentes. Eu fui lá parar porque ele agarrou na equipa da antiga marginal, mas que não chegava. E entretanto eu fui lá parar porque o meu explicador de matemática, que era um coronel, era o mesmo explicador de matemática dele. Lindo. E eu vou, muito bom. eu vou lá e ele volta-se para mim: pá, não tens aí mais gente para vir para cá? E não sei o que. Eu tenho. Posso trazer aí mais gente. E ele veio a malta toda comigo e pronto. E para a marginal. Portanto, as coisas eram um bocado diferentes na altura. Mas éramos miúdos. Aliás, eu na altura estava na universidade. Assim, eu tinha acabado de entrar para a universidade, assim uma coisa. E fazia um programa só ao fim de semana à noite, das 10 à meia-noite. E depois fiz uma coisa que era o Hotel Califórnia. Mas também fazia só ao fim de semana, à sexta e ao sábado à noite. E aquilo era de segunda a sábado. E tinha outros 2 locutores durante a semana. Mas fazia aquilo por pura carolice. Aliás, a rádio nessa altura passou por um sítio que eu demorava para aí
30 a 40 minutos a pé para ir para lá. E na altura não via nem Ubers, nem andavas de táxi, porque não tinhas dinheiro para isso. Agarravas num malão cheio de discos e lá ias tu todo contente da vida até lá chegares à rádio. E não me custava nada. Ficava sempre super contente com isso. Portanto, não é a mesma coisa que hoje em dia. Não há a facilidade que há hoje em dia. Nem os estúdios eram como são hoje em dia. Mas esses já eram outra história. Isso é incrível que, em termos de paralelismo, o que vocês faziam é um bocado os podcasts hoje em dia, porque é uma coisa totalmente não oficial, feita pela piada, e vocês chegaram agora. Isto é cíclico, não é? Cada vez que aparece uma nova tecnologia ou uma forma de fazer as coisas de uma forma diferente, isto agora foi forma. As pessoas exploram e tentam fazer coisas novas, e eu acho isso que é o ideal, não é? Se tens uma tecnologia à tua frente e se tens interesse em fazer isso, há ali uma forma de comunicares, e se tens esse intuito, pá, força, bora, para a frente é que é caminho, sim é que é. Exato, tal como no YouTube, as pessoas ao início viam a televisão e queriam fazer igual, e depois o formato foi evoluindo para aquilo que é agora. E que é muito mais interessante. Também acho. E tens uma diversidade que nunca mais acaba. Não é? Daí o sucesso também da plataforma. Pois. Se aquilo fosse só passar vídeos e ainda por cima de serem todos iguais uns aos outros, que não tinha piada nenhuma, não é? Piada é apanhar tudo. Aliás, eu uso o YouTube, entre outras coisas, para consultar tutoriais feitos por pessoas que experimentam determinado equipamento ou que fazem as coisas de uma forma qualquer, e eu vou do género. Olha, no outro dia, vou-te dar um exemplo. No outro dia, e isto são coisas que eu lido no dia-a-dia. No outro dia, numa placa de som que eu tenho, tinha o jack dos fones e a ponta ficou lá dentro. Quando tirei, metade ficou lá dentro. Aquilo dessoldou-se, ficou lá. E eu, olha agora, como é que eu tiro isto aqui dentro? Só que eu desmontei a placa e não conseguia lá chegar, porque aquilo estava fechado, pronto, é blindado. Então fui ao YouTube de género como é que se tira a ponta dos fones e estava lá um brasileiro que tinha para cá, tinha uma certa piada a fazer aquilo. Então, com uma carga de uma bic, eu pus a carga da bic lá dentro e depois forcei, ela prendeu e depois consegui puxar. Brutal. Brutal. Uma coisa tão simples e tão básica, não é? E eu já pensei, eu vou ter que desmontar isto tudo, vai ter que se soldar esta parte e depois soldar uma nova, que chatice, não. E graças ao brasileiro da BIC. A carga da BIC resolveu. Incrível. Achei incrível. Incrível. Meio MacGyver. Vocês sabem quem é o MacGyver? Isso voltou agora, não é? Sim, mas qualquer, foi cancelado logo. Sim. Mas se não sabem, deviam saber. Eu também acho. Verdadeiro MacGyver. E tu também és a Revolta do Vinil. Eu também sou a Revolta Foi do assim Vinil. que eu te conheci pessoalmente, foi enquanto a Revolta do Vinil. Fala-me um bocadinho da Revolta do Vinil. Epá, como quase tudo o que eu faço na vida, eu faço as coisas por paixão. E pronto, eu como DJ comecei aos 15 anos. E entretanto, nunca parei de pôr música, tive vários projetos. E eu estava parado para aí há uns 5 anos e não havia nada que me motivasse, não havia música que mexesse comigo, e quando não me apetece, e pronto, e nem andava a pôr música à noite nem nada, andava assim um bocado revoltado comigo próprio, não sei, não estava com vontade. E de repente começou a surgir aí uma corrente nova entre o New Disco, o Indie Dance, também tinha ali uns bocadinhos de Deep House, aquilo é um bocadinho difícil de catalogar, hoje em dia já é um bocado mais fácil. Isto foi há 8 anos atrás. 8 anos? Sim, já vai para o caminho dos 9. E eu, entretanto, na altura a Isilda estava como coordenadora da Oxigênio e andava-me a dizer quando é que voltas a fazer um programa e quando é que fazes qualquer coisa. E eu fui de férias e volto e digo, olha, tenho aqui um projeto novo. E ela, então, mas qual é o horário? Não sei o quê. Isto é uma coisa para o sábado à noite, tentar apanhar ali as pessoas que saem de jantar e não sei o quê, que vão sair, a seguir para um clube ou para um bar. E foi assim que nasceu a Revolta. E depois, eu também tenho o meu lado de copy, pronto, porque eu sou publicitário de profissão. E então o que eu fiz foi... Eu não sabia que tinha estudado publicidade. Sim, eu inaugurei a Escola Superior de Comunicação Social. Foi? O primeiro curso de sempre da Escola Superior de Comunicação Social, que é de Publicidade e Marketing, que éramos 20 e tal gatos pingados, começou aí. E entretanto faço uma lista com nomes, manuscrita, em uma folha A4, aqueles que eu achava que gostava mais,
E no prédio onde era a antiga Oxigênio, e também Música no Coração e sei lá mais o quê, vou a todos os andares e distribuo cópias por toda a gente. E digo, destes nomes todos, escolham-me 3, mas ponham-me por ordem de grandeza. Ou ponham 1, 2, 3, para saber qual é que vocês gostam mais. E pronto, e fiz ali um brainstorming improvisado, e do que eles gostaram mais, e por acaso também era o que eu gostava mais, foi a Revolta do Vinil. Que é um grande nome. E pronto, e é assim que a coisa começa. Que passa, para a malta saber. Passa ao sábado, que por acaso é hoje, se bem que eu não sei quando é que tu vais pôr isto aí. Faz isso amanhã. Que é o sábado às 23 na Oxigênio. Que aliás, eu atrasei-me para a entrevista com o Francisco porque estava a gravar o programa para hoje à noite. Mas já está, vai tocar. Então, acho ainda mais super interessante tudo o que tu sabes de áudio teres aprendido sozinho, então, porque depois a tua formação foi em publicidade, tudo o que tu sabes aprendeste sozinho. Pura carolice. Comecei a aprender no tempo das piratas ainda, em casa, porque eu sempre gostei, e o meu pai nisso, ele sempre gostou de música. E depois tem uma paixão por umas aparelhagens que são a Bang & Olufsen, então já tinha dos anos 70 e não sei o quê. Portanto eu também tinha, e havia gravadores de bobinos, aqueles de fita grandalhões, eu tive sempre essa paixão e fui aprendendo, e fui gostando, e pronto. E ele também ajudou-me e foi-me motivando. O meu pai não tem nada a ver com música. O meu pai é coronel do exército, mas é fantástico e pronto, eu gosto imenso destas coisas todas, e gosto da tecnologia também. E entretanto, eu começo ali com aquele bichinho, começo a aprender, aprendi a fazer corte de fita. O corte de fita era como nós montávamos os spots no antigamente. Conta-me tudo. Bobinos de 12 polegadas, que era assim uma coisa com fita, punhas nos gravadores, e depois cortavas os bocadinhos de fita que querias colar. De género, nós estávamos aqui a fazer um spot, tu enganavas-te, eu cortava o engano e depois colavas, tinhas uma fita especial para colar. Isto assim, dito assim, é um bocado difícil de compreender, isto só vendo mesmo. Mas era assim que nós montávamos. No cinema, é um bocado como uma película no cinema, só que para áudio. Tinhas um marcador branco, cortavas a fita naquele determinado sítio, colavas, que ele tinha lá um sítiozinho para colar, ouvias, está bom, pronto. Ou tu descolavas, está bom, continuavas. Tramado, era quando acabava a fita e punhas todos à fita cola e aquilo passava uma vez e descolava-se tudo. E punhas 1000 bocadinhos de fita a voar. Mas pronto, isso também acontecia. Depois passaste para a fase em que já montavas em multipista, ou seja, esses gravadores passaram a ter várias pistas e gravavas numa pista a música, noutra a voz, noutra os efeitos, e depois misturavas tudo em analógico numa mesa de mistura grande. E depois vieram os primeiros sistemas digitais. Nós tivemos o primeiro sistema digital que veio para Portugal, que chamava Diaxis, de uma marca que é a Studer. Isso em que rádio? Na Marginal Antiga. Quando ainda era rock. Isto estamos a falar, em 90 e... qualquer coisa entre 92 e 94. Computadores arcaicos, verdadeiros charutos. E eu acho isso fascinante. E isto... isto é uma cena muito ridícula que eu vou dizer, mas eu tenho um respeito enorme por vocês e por vocês, a vossa geração, aliás, todas as gerações antes da minha, que sobreviveram sem internet, estás a ver? Porque hoje em dia... Sim, não vi nada disso. Hoje em dia qualquer coisa, pronto, YouTube, aprendes tudo, fazes tudo, pronto. E tu aprendeste uma coisa altamente complexa, tu e pronto, e toda a gente, a humanidade inteira. Que nem telemóvel havia. Pois... ainda sou desse tempo. É o telefone fixo, eu também apanhei esse tempo. Portanto, depois, os primeiros telemóveis que nós tivemos, e era para trabalhar em rádio, tinham umas baterias assim, ok? E depois tinhas um telefone normal em cima. Que era para as chamadas das pessoas. Para as reportagens e para essas coisas. Foram os primeiros, e aquilo não durava nada, ok? A bateria, se aguentasse um quarto de hora a 20 minutos, era uma sorte. E pesadíssimos, andávamos com uma correia. E pronto, eu só consigo imaginar as horas e horas e dias para aprender coisas que hoje em dia... Lá está, vais ao YouTube e procuras como é que tiras o jack do... Aprendias tudo por ti. Mesmo esse sistema, aquilo era tão novo que eles vieram montar, era na altura a Valentina Carvalho que representava isso, eles vieram montar, mas eles não sabiam mexer naquilo. Nós é que andávamos a descobrir como é que aquilo se fazia. Como é que se trabalha com isto? Como é que se faz? Pois aquilo era fantástico, do género. Quer dizer, tu perdia ali não sei quantas horas a montar coisas em fita e aqui isto já é muito mais rápido. Mas não havia cá waves nem nada dessas coisas. Né? O ecrã era muito básico, eram uns Macs daqueles dos primeiros, que era aqueles que eram um monitor daqueles antigos, um CRT.
que tudo isso era o Mac. Epá, pois, não deves fazer a mínima Não é ideia do aqueles que isso é. coloridos, não. Não, é antes desses ainda. Imagina um monitor daqueles quadradões, Aham, mas era um Mac. ok. Pronto. E com ecrã pequenino. Pá, e, sei lá, se aquilo tinha 14 ou 15 polegadas era muito. E pronto, para nós aquilo era extremamente rápido e era muito bom. Mas Aqueles que eram quase a preto e branco, não? Que tinha a carinha. eram preto e branco. Depois que tinha a cara, não é? Sim, Aquela sim. carazinha. Era, Sim, já sei. Eram mas pronto, já tinhas ali uma placa de som da altura, que eu tinha bom som, mas tinhas que andar a descobrir tudo. Não havia cá efeitos, nem plugins, nem nada dessas coisas que nos facilitam a vida hoje em dia. Era mesmo muito rudimentar. Mas aprendias, lias os manuais, experimentavas, fazias disparates, até conseguias acertar com aquilo. Portanto, era tudo assim. Yeah. Mas começa assim. Inclusive os primeiros sistemas de rádio. Hoje em dia isto é tudo informático e é tudo digital e é tudo por computador. Mas os primeiros sistemas que nós tivemos digitais ainda usavam uma tecnologia mista, ou seja, tínhamos jukeboxes de CDs. Eles comandavam, já tinham um disco rígido pequenino onde se podia pôr lá alguns fecheiros, mas comandavam, no nosso caso, já não me lembro, acho que eram de 50 CDs, que eram duas jukeboxes grandalhonas, que tinham um elevador lá dentro, e o elevador ia buscar, o computador dizia que agora a seguir ia tocar aquele disco, tinhas de dar ali um certo tempo, e ele ia buscar o disco e preparava o disco para tocar na emissão. Brutal. Sim. Era assim uma coisa completamente fora. Mas isso foi o precursor dos sistemas modernos. Hoje em dia não, é tudo em disco rígido e é tudo com uma qualidade fantástica e os softwares estão constantemente a evoluir. Nós, inclusive, temos este em permanente mutação. Ainda ontem foi instalada uma nova versão. Portanto, isto está sempre a mudar. Ok. Eu já não tenho mais nenhuma pergunta para te fazer. Eu também já não sei mais o que é que tenho a dizer. Mas há mais alguma coisa que queiras partilhar com alguém que queira seguir a rádio ou outros conselhos profissionais em geral? Isto é uma paixão. Se pensam que vêm para a rádio para ficarem ricos ou terem uma boa vida em termos monetários, isso não vai acontecer. Mas salvam honrosas exceções, obviamente. Mas se vocês se apaixonarem, preparem-se porque isto é para a vida e nunca mais conseguem soltar disto, e no meu caso ainda bem, porque é recompensador, é uma coisa que me move no dia a dia. Eu venho trabalhar com um sorriso, eu respiro o ambiente de rádio e não consigo imaginar a minha vida de outra forma, sinceramente. Portanto, muito fixe. Olha, e já agora, como é que, pronto, agora que construíste isto tudo, como é que imaginas o futuro do Oxigênio? Ou para onde é que queres que o Oxigênio e a Radar também vão? Bem, em termos de programação, não sou a pessoa indicada para falar sobre isso, porque pronto, cada uma das rádios tem o seu diretor de programas, neste caso o Carlos Cardoso no Oxigênio e o Pedro Ramos na Radar. Eu neste momento eu acho que as coisas eu não penso muito no futuro, se queres que eu te diga. Eu vivo muito o presente hoje em dia, em tudo. Porque eu acho que o que é importante tu estares focado nas pessoas que estão lá fora, na forma como estás a comunicar e como estás a evoluir. Porque a tecnologia, por si própria, ela vai-te aparecendo. E tu vais-te adaptando. Claro que tens necessidades, claro que precisas de determinado instrumento, mas, na verdade, ao contrário do que estava a acontecer daqui a uns anos para cá, que a coisa estava a se tornar muito mais à base de máquinas, eu acho que o fator humano é e sempre será o grande fator de diferenciação e de evolução da rádio. Então, a evolução está aqui. Não está aqui, não está ali. Então sentes que a rádio está a depender menos ou está a tender para ser mais focada nas pessoas do que... A rádio são as pessoas. A rádio são as pessoas. Agora, a tecnologia que nós utilizamos, se nos permite fazer mais coisas e que se nos dá mais conforto ou não, obviamente que nos ajuda e que nos permite fazer outras coisas. E que nos permite pensar mais no que é o produto. Mas a rádio é o que está nas nossas cabeças. O próximo passo
A rádio do futuro é o que está nas nossas cabeças. Ok. E eu pergunto isto porque, pronto, lá está, estando eu mais ligado ao vídeo, uma coisa que eu sinto no YouTube é que o YouTube é muito mais pessoal do que a televisão, em que te aproxima muito mais da pessoa que está do outro lado. E é muito menos polida, e por isso é mais uma razão pela qual as pessoas se ligam à pessoa que está do outro lado. Tu sentes que isso também está a acontecer na rádio? É mais crua. A imagem no YouTube, a forma como as pessoas se apresentam, aquilo é muito mais cru. Tens as duas coisas na rádio. Ou seja, o locutor está quase despido, não é? Ele está a mostrar-vos aquilo que é e a música que nós gostamos e que nós passamos e que nos faz sentido. Okay? A forma como ele comunica. Depois há o lado da plástica toda da rádio, que essa é toda pré-produzida e é para soar de outra forma, para ser mais bonitinha, para ser mais agradável, para ser eficaz. São coisas diferentes. Tu tens tudo aqui. Enquanto que num podcast desse género a coisa é mais crua e ele está ali e interage e explica e não sei o quê, não é? Nós aqui temos as duas componentes. Não é? Nós não deixamos de ser uma rádio profissional. Ou seja, temos o locutor que é mais natural, digamos assim, não é? E depois tenho tudo o resto, que é mais pensado, que é mais produzido, que é comunicado de outra forma, com outro cuidado. Por exemplo, até a ideia de ter locutores que não têm aquele tipo de voz clássica da rádio é uma maneira de... Definitivamente. De ser mais pessoal. Eu acho muito mais importante a forma como a pessoa comunica e o conteúdo que tem e a mensagem que tem para passar do que ter uma boa voz. Claro que é importante ter uma boa dicção, claro que é importante saber estar ao microfone, dominar minimamente a técnica, porque, pronto, isto ainda tem a parte analógica da coisa, não é? Mas não, a voz não é de todo o mais importante. Mas eu tenho essa ideia quase desde sempre. Sempre achei isso. Sempre achei que um bom comunicador é superior a uma boa voz. Ok, fixe. E eu agora lembro-me de uma cena que te quero perguntar, mas eu tenho que desligar a câmera outra vez, senão ela vai se desligar. Fiz um testamento hoje. Que é o seguinte, que dicas é... E eu vou-te fazer esta pergunta para mim, mas julgo que possivelmente, se ainda houver alguém a ver, que pode ser útil também para as pessoas. Se alguém aguentou esta experiência. Se alguém tiver um podcast ou faça vídeos para o YouTube, etc., que pequeninas coisas é que uma pessoa pode fazer para melhorar o som desses vídeos, ou há alguma coisa tipo truques caseiros que dê para fazer? Tentem gravar num sítio que tenha uma boa acústica. Não pode ser uma sala muito despida. Tem que ter, imaginem, se for no vosso quarto e tiver cortinados, se abrir as portas do roupeiro e o roupeiro estiver cheio de roupa, isso tudo ajuda a que a acústica fique muito melhor. Depois arranjar um microfone decente, como este que o Francisco tem. Não é preciso gastar fortunas, já por 100 euros, mais coisa, menos coisa, compras uma coisa destas. E depois é um bocado ter cuidado com o posicionamento do próprio microfone em si e do sítio onde vocês estão a gravar. Porque, imagina, vamos pegar no caso deste estúdio. Tu tens de ter partes em que o som seja mais absorvido, que é para não teres reflexões, senão parece que estás na casa de banho, não é? Mas também não pode ser demasiado surdo, senão a voz sai completamente abafada. Isto é quando a malta atende o telefone na casa de banho que nunca queres atender para os outros não perceberem que estás na casa de banho. Mas nota-se logo, não é? Estás completamente na casa de banho. Mas é um bocado isto. E depois, se para aqueles mais profissionais e mais aplicados que tratam depois também o áudio a seguir, não é? Depois num editor qualquer, podes trabalhar a imagem, mas podes trabalhar também o áudio. Aí já um bocado os plugins e o sistema ad hoc que estás a usar, em termos de equalização, em termos de processamento, compressão, mas isso já é uma coisa mais avançada. Nunca fiz isso no meu, se calhar devia fazer, porque eu trato a imagem, mas nunca tratei o áudio. Não, mas o áudio funciona bem no teu, e também tens que pensar nisto. Onde é que as pessoas te veem mais? Nos telefones? Nos computadores? Por acaso não tenho ideia. Mas uma Devias saber isso. Depois devia. Porque isso faz toda a diferença. Em termos de áudio. Ok. Tu deves tratar o áudio consoante o meio que tu vais
lançar essa Qual é peça. que é a diferença maior, por exemplo, ou o que é que mudarias para uma coisa que é ouvida no computador de uma coisa que é ouvida no telemóvel? Se ouvires no computador ou no telemóvel é mais ou menos parecido. Tu tens que te preocupar em que o som seja mais perceptível. Se estás a trabalhar vozes, tens de trabalhar mais com a gama de médios. Não tens de preocupar muito com a parte superior dos agudos nem a parte superior dos graves, porque pura e simplesmente não existem. Ok. Aquilo corta, tem um corte de frequências. O próprio FM tem limitações. Vocês quando ouvem no carro, ouvem um som, no caso do oxigênio e da radar tem um som ótimo, eu vou puxar para a minha sardinha. Mas eu tenho limitações de som. Isto para quem percebe minimamente a parte técnica, ele corta aos 80 Hz e corta aos 15 kHz. A partir dessas franjas não há nada. E o som que vocês têm em casa vai, dentro daquilo que as pessoas conseguem ouvir, mais ou menos dos 20 Hz aos 20 kHz. Portanto, só que vocês não percebem porque nós emulamos o som de forma a que pareça que estão lá essas frequências, mas elas não estão. Isso é trabalhar com os harmónicos. Pronto. A mesma coisa se passa quando tu fazes uma coisa só para computador. Deves trabalhar mais as frequências de voz e torná-las o mais agradáveis e mais perceptíveis possível. Pronto. Que são as frequências mais do meio. Vou ter que ir ao YouTube perceber como é que se faz isso. Não é nada de fantástico descobrir isto. Não é muito complicado. Mas sim, faz diferença. E a acústica da sala. Porque tu podes puxar o som e podes tratar o som, mas se a acústica da sala for má, estás a puxar o lixo todo que também está lá de baixo. Pois. Portanto, isto aqui é um pau de dois bicos. É aqui um compromisso. A captação é o mais importante. Eu, por exemplo, este estúdio, eu posso ter, se a acústica fosse má, eu podia ter o Rolls Royce dos microfones, que as vozes iam soar mal e ia parecer a mesma que eles estavam na casa de banho. E, no entanto, posso ter microfones medianos e tenho uma acústica fabulosa no estúdio e soa-se sempre bem. Por exemplo, eu tenho a certeza que o som hoje vai estar brutal. Sim. Porque esta sala é... Vai estar sempre. Porque este é o estúdio de emissão de oxigênio, portanto, mal fosse. Há um gajo no YouTube que faz esse tipo de X de som e o gajo faz uma cena bem engraçada que tem a ver com isso do armário, que é, por exemplo, ele abre o armário que está cheio de roupa, afasta a roupa, mete o microfone lá no meio e depois mete um cobertor em cima da cabeça. Pá, e depois ele diz que também trata o som, que pronto, que faz uma cabine de voz. E o som fica do caraças. E eu não sei que microfone é que ele tem, deve ser muito bom, mas o som fica do caraças. Se calhar o microfone até não é assim tão bom. Mas o facto dele abafar e de criar ali um pequeno estúdio que não tem reverberação excessiva faz com que o som fique fantástico. E até acho que isso é demais, ele até deve abafar aquilo um bocado. Mas sim, esse é um truque. Conheço várias pessoas no tempo das piratas que faziam isso. A sério? Gravavam com cobertores e com o casaco em cima para abafar o som. Sim. Isso é brutal. Fogo. Hoje em dia, inclusive, há umas esponjas que tu pões no tripé do microfone e que faz assim uma meia-lua e pões atrás do microfone e isso faz mais ou menos um efeito de cabine. Se quiseres uma coisa a sério, há uns biombos, pá, aí com 1,80 m, em que pões aquilo num canto da casa e estás a gravar como se estivesses num estúdio de gravação. A sério? Sim, são incríveis. Ok, vou ter que pesquisar. Isso é para gravar locuções. São incríveis mesmo. E não são assim excessivamente caros, agora não estou a lembrar 100 e tal euros. A sério? Sim. Isso é brutal. Olha, muito fixe. Vou pesquisar. Sim. Se lembrares o nome. Agora assim de repente, não, mas eu depois digo. Isso é muito interessante. Olha, muito fixe. Bem, pá, olha, não tenho mais nada para te perguntar. Muito obrigado por teres aceito. Acho que a conversa foi super interessante. Foi um prazer. Desculpa, deixa-me só dizer que eu estava a lembrar. Uma cena que eu adoro nos vlogs. Por exemplo, tu agora estavas-me a contar isso do tempo das piratas, gente a gravar. Eu adorava ver isso em vlog, pá. Quem me dera que isso tivesse filmado. Alguém a fazer isso? Não, tipo, ver esse tempo, estás a ver? Pois, mas na altura também não havia grandes câmaras, sabes? Pois. Já havia, mas era... E às câmaras de altura. Já viste o que é isso, estar tudo filmado, todo esse percurso? Isso se calhar aí alguém gravou. Por acaso não tenho nada disso. Tipo, a pessoa que criou o emissor dentro da caixa de sabonete. Eu adorava ver isso filmado. Olha, um dos fundadores do Oxigênio fazia isso muito. O Pedro Coquenão, na altura em casa dele, que tinha um escritório, aquilo era só paredes, mesmo abrindo os armários aquilo ficava cheio de reflexões. Enfiava o casaco na cabeça e gravava as fotos. Isso é lindo. Muito bom. E resultado. Muito bom. Olha, Ricardo, muito obrigado pelo convite e pelo tempo e por me teres recebido aqui na vossa nova casa. Não tenham sofrido muito. Não, foi um espetáculo. Muito obrigado. Até para a semana. Muito obrigado por terem ouvido ou visto ou
Ou as duas coisas. Ou as duas coisas ao mesmo tempo.